gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos introduzir o conteúdo do voleibol. Nós vamos falar da sua história, das regras básicas e dos seus fundamentos. A história do voleibol. O voleibol é um esporte originário dos Estados Unidos, mais precisamente da cidade de Massachusetts. A modalidade tem origem no ano de 1895, onde foi criada por William George Morgan, que naquele período trabalhava como professor de educação física na Associação Cristã de Moços. O intuito do professor era estabelecer uma competição onde não houvesse tanto contato físico. Assim que foi criado, o esporte recebeu o nome de mintonete. Logo depois, foi chamado de voleibol. Apesar de ter sido criado nos Estados Unidos, somente no momento em que foi levado para o Canadá, mais ou menos 5 anos depois, é que o vôlei alcançou proporções mundiais. Na década de 40, foi criada uma Federação Internacional de Voleibol. O primeiro Campeonato Mundial de Voleibol foi disputado somente por times masculinos em 1949, na Tchecoslováquia. A primeira disputa feminina aconteceu 3 anos mais tarde. O voleibol foi inserido nas Olimpíadas a partir de 1964. Em meados do século XX, o voleibol chegou no Brasil. A principal instituição do esporte no Brasil é a Confederação Brasileira de Voleibol. Agora nós vamos falar sobre algumas regras básicas do voleibol. As partidas são disputadas por 2 equipes, cada uma delas com 12 jogadores, porém 6 em cada lado da quadra. Mas cada equipe contém 12, 6 em quadra, 6 titulares e 6 reservas. As jogadas são feitas com as mãos e com os braços. Porém, nessa regra aí existem algumas exceções, porque também pode ser feito defesa com os pés. Para marcar ponto, a bola precisa atingir o solo adversário. Depois de sacar, a equipe só poderá tocar na bola 3 vezes, sendo que um jogador não pode efetuar 2 toques consecutivos, ok? Os jogos são disputados em 5 sets, sem tempo pré-determinado. Cada set tem um máximo de 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. Em caso de empate, exemplo, 24-24, a partida continua até que a diferença chegue até 2 pontos, exemplo, 26-24, 27-25. Ganha a equipe que vencer 3 sets. Agora nós vamos entrar na parte dos fundamentos do voleibol. São 5 fundamentos básicos do voleibol: o saque, o ataque, o bloqueio, o levantamento e a recepção. No saque, nós também vamos falar sobre os 3 tipos: o por baixo, por cima e por suspensão. Agora nós vamos falar sobre o primeiro fundamento, o saque.
O saque é considerado o primeiro ataque, porque é o fundamento que dá início ao jogo ou ao rally, que compreende o momento em que o árbitro apita até a marcação de um ponto, ou seja, tudo se inicia com o saque, tá bom? Agora nós vamos falar de um dos tipos de saque, o saque por baixo. É o menos potente. O jogador deve segurar a bola com uma mão e bater-lhe com a outra, aberta ou fechada, fazendo o movimento de baixo para cima. Saque por cima é o saque mais utilizado, em que a bola é lançada com força. Nesse tipo de saque, o jogador deve lançar a bola para cima com uma mão e bater-lhe com a outra. Saque suspensão. Ele é mais conhecido como viagem ao fundo do mar. É aquele saque mais potente. O jogador lança a bola para cima e, saltando, bate nela como se fosse fazer uma cortada, ou seja, no movimento de cima para baixo. Agora nós vamos falar de um outro fundamento, do ataque. O ataque é um fundamento que geralmente finaliza um rally. Existem vários tipos de ataque. Ataque de bola alta nas extremidades, ataque de bola rápida nas extremidades, ataque de bola rápida no meio, ataque de fundo da quadra e ataque de meio. Vamos falar do bloqueio. O bloqueio é a jogada que tenta impedir que a bola lançada pelo adversário ultrapasse a rede, alcançando o lado da quadra da equipe. E não só isso, o bloqueio tenta fazer com que a bola bata no chão da quadra adversária para marcar o ponto. Portanto, os jogadores ou o jogador se posiciona perto da rede para impedir que a bola avance. Mas nessa imagem aí, nós estamos vendo que ele não toca na rede, tá? Porque não é permitido tocar na rede. Esse fundamento se chama levantamento. O levantamento é um fundamento em que os jogadores tentam levantar a bola para auxiliar os atacantes a devolverem a bola para a quadra adversária, tentando assim marcar o ponto. Podem ver aí a imagem, ó, de como que faz o levantamento do início ao final. Recepção. A jogada de defesa que recebe o saque é chamada de recepção. Uma recepção bem feita possibilita um desempenho melhor no ataque da equipe. A recepção costuma ser realizada através do toque ou da manchete, igualzinho aí a imagem. Eu coloquei duas observações que são muito importantes. O toque não é um fundamento, mas sim um recurso que permite colocar os fundamentos do vôlei em prática. Aí nós temos na figurinha o movimento do toque. Outra observação muito importante é que a manchete é um recurso em que o jogador recebe a bola com os antebraços esticados e as duas mãos unidas pelos polegares. Serve para recepcionar saques, bem como defender ataques e para não deixar a bola que está abaixo da cintura do jogador cair no chão. Sing it, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight.